Montes Apalache são muito mais do que montanhas antigas. Ali é conhecido como um território de lendas, onde criaturas estranhas se escondem no meio das florestas. Pioneiros, caçadores e viajantes relataram ter visto seres que não parecem ser desse planeta. Figuras esqueléticas ou até mesmo sombras que se movem no meio da mata, ou até mesmo vozes chamando pelo seu próprio nome. E entre todas essas histórias, existe uma criatura que se tornou a temida de todas, que muitos conhece ela, mas não sabe o seu nome. Então vamos começar com uma das lendas mais famosas do Apalaches, o Wendigo. De acordo com as tribos indígenas que vivem no Apalaches, o Wendigo ele é conhecido pela região como um espírito maligno. Ele é associado à fome e o ar frio. A lenda diz que quando alguém se entregava ao canibalismo, essa pessoa era amaldiçoada e se transformava nessa criatura horripilante. O Wendigo ele é descrito como uma figura alta, esquelético e com uma fome inacreditável. Os primeiros colônios que chegaram a Apalaches, eles juravam ter ouvido vozes vindo da floresta durante a noite. Algumas chegaram até mesmo a ver sombras passando entre as árvores. E essa sombra era muito grande e se parecia até mesmo com o Wendigo. E até hoje, esses relatos ainda continuam, mas só que vêm de caminhoneiros. Eles juram ter visto algumas sombras se movendo durante a trilha. É como se eles estivessem sendo observados por algo que eles não conhecem. E algumas pessoas juravam ter ouvido passos no meio das florestas, mesmo essas pessoas estando sozinhas. Mas deixa aqui nos comentários, é ou não é de arrepiar? Vamos agora para um mistério mais sombrio ainda, que é na verdade as minas abandonadas. Durante séculos, os Montes Apalaches foram explorados pelo carvão e do ouro, e também outros tipos de minérios. Mas com a riqueza veio histórias de desaparecimento ou até mesmo histórias sombrias. Muitos trabalhadores estavam na minas, mas só que alguns não voltaram. Alguns dos casos, todos eles eram acidentes, mas só que alguns, os corpos nunca mais eram encontrados. Mas até hoje, essas minas que foram abandonadas existem no meio das florestas. Quem passa em frente dessas minas escuta alguns sons estranhos vindo de dentro delas. É como se fossem martelos batendo nas paredes, ou é como se fossem vozes de trabalhadores chamando por ajuda. Mas só que nessa história toda existe um detalhe muito assustador. Algumas pessoas que entraram dentro dessas minas juram ter sentido algumas presenças no meio do escuro. Mas agora fica uma grande pergunta: será que tudo isso não é apenas eco que vem de dentro da mina? Ou será que é apenas os espíritos dos trabalhadores pedindo por ajuda? Mas é claro, isso só acontece em floresta, tipo criaturas bizarras ou até mesmo lendas assustadoras. Mas o Montes Apalaches não tem nenhuma cidade que é abandonada? Na verdade, existe uma que se chama Elkmon. No século XX, essa cidade era conhecida como uma cidade turística. Era uma cidade cheia de casas e pessoas ricas. Mas só que com o tempo, a cidade foi ficando abandonada. Mas só que hoje em dia só restam casas vazias e mato tomando conta. De dia, a cidade é aparentemente normal, mas só que quem visita à noite diz outra coisa. Moradores da região dizem que dá pra ouvir vozes de crianças brincando, portas batendo ou até mesmo músicas e vozes vindo das casas abandonadas. Algumas pessoas relatam ter visto figuras assustadoras atravessando as janelas. É como se fossem os antigos moradores vivos. Mas o bizarro disso tudo é que, na verdade, turistas que visitaram a cidade relatam estar sentindo uma presença de ser observado o tempo todo. É como se fosse olhos no meio da mata, apenas te observando e caminhando pela mata. E para fechar esse vídeo, vamos falar um pouco sobre as luzes misteriosas no céu. Em vários pontos dos Montes Apalaches, pessoas relatam ter visto luzes estranhas atrás das montanhas. Algumas dessas luzes aparecem em tom de azul e verde, e ela se move como se estivesse vida própria. Do nada, elas se movem de direção e desaparecem. Os cientistas tentaram até mesmo desvendar esse mistério, mas só que até hoje eles não conseguiram. Pessoas da região já tentaram até mesmo seguir essas luzes, mas conforme você vai seguindo ela só vai te levando para o meio da floresta. Esse mistério ficou tão famoso que chegou até mesmo a ganhar um nome. E o nome disso se chama luzes fantasmas. Será que tudo isso são fenômenos naturais ou até mesmo algo que a gente vai além de entender? Então, para quem não sabe, esses foram os 5 mistérios do Montes Apalaches, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal e deixe o seu like. E, por favor, galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixa aqui nos comentários sim ou não, porque assim eu vou entender que vocês estão gostando e vou trazer mais vídeos melhores do que esse. Bom, eu vejo vocês então até o próximo vídeo.